Me conta como é que começou o interesse das plantas medicinais na terapia, né? Quer dizer, vocês começaram a entender o mecanismo da lesão, a fisiopatologia, como as coisas acontecem, mas agora vamos tratar disso. Como é que começou? Como é que você teve esse Sim, insight e aí vamos desenvolver o assunto? tá. Quando foi em 2008, nós começamos a nos preocupar com a terapia. Então, quer dizer, eu tive esse grande sonho e insight, ou seja, dessa imensa biodiversidade amazônica, será que não foi a grande pergunta? Nessa imensa biodiversidade amazônica, será que não existiriam neuroprotetores naturais, ou seja, substâncias de plantas da Amazônia que poderiam proteger o cérebro após AVC? Então, o nosso primeiro estudo, doutor Bernardino, foi estudar se o famoso óleo de copaíba, né, isso foi inicialmente um trabalho de conclusão de curso de um biólogo, lá na na Federal do Pará que eu orientei, e depois ele fez a dissertação de mestrado com isso. Então, nossa primeira planta estudada, na verdade, foi o óleo, né, do copaíba. Nós investigamos, induzimos uma lesão aguda do cérebro, de ratos, no caso, e nós tratamos com copaíba. E nós vimos que o óleo de copaíba, publicamos o primeiro artigo no mundo, em 2012, mostrando que o óleo de copaíba é neuroprotetor, Só tá? Em modelo de aproveitando lesão esse, aguda do cérebro. aproveitando esse gancho, a coisa de 10 ou 15 anos atrás eu estive no Pará e falavam muito do óleo de copaíba da andiroba, que são duas plantas, dois óleos que a gente usava ali nos atletas, que eu aprendi a utilizar com eles, e aí agora você está matando a minha curiosidade. Como é que a copaíba ela atua no sentido dessa proteção neuronal, digamos assim? Isso agora a partir daí é que começa a ficar interessante. Sim, depois nós mostramos colo de copaíba neuroprotetor e modelo de lesão aguda do cérebro, né, de roedores. O mecanismo, nós já descobrimos na época que era um mecanismo principalmente anti-inflamatório, ou seja, até na Covid-19 e em várias doenças do sistema nervoso, incluindo Alzheimer, Parkinson, AVC, uma inflamação exagerada é uma causa muito grande de lesão. Então, por exemplo, o copaíba nós mostramos nessa dissertação desse biólogo que eu orientei, que ele diminui o infiltrado de neutrófilos, que são células da resposta inflamatória aguda, e também ativação de macrófagos, né? Um tipo de macrófago especial que existe no cérebro, chamado de microglia. Tá? Então, nós vimos que modulando a inflamação protegia o cérebro. Depois disso, durante mais de 10 anos, nós começamos a investigar, usando, muitas vezes, pistas da medicina popular, o papel anti-inflamatório e neuroprotetor de plantas da Amazônia. Então, algumas delas, o nome eu não vou revelar aqui por questão de Claro, proteção intelectual, termo de confidencialidade, claro, isso claro. faz parte da inovação, mas nós chegamos a pelo menos 4 neuroprotetores naturais que comprovadamente, cientificamente, em animais de experimentação, protegem o cérebro em modelos experimentais de AVC e trauma da medula espinhal, né, que são ratos que ficam paraplégicos experimentalmente. Aí, doutor Bernardo, nós avançamos em uma delas, né, quando foi em 2021, eu abri uma startup, eu fundei uma startup chamada Neuroprotect, que tem como missão colocar no mercado um fitoterápico neuroprotetor, né, que a pessoa, quando tiver um AVC, né, um AVC isquêmico ou hemorrágico, ela vai poder usar esse fitoterápico logo após a lesão para inibir o crescimento dessa lesão que nós chamamos em neurociências de lesão secundária. Tá? Lesão secundária. Então, nós temos a prova de princípio que quatro neuroprotetores naturais que foram investigados, derivados da Amazônia, ou muito usados da Amazônia, e um deles avançou a tal ponto, com financiamento adequado, que ele já está sendo testado, tá, em um laboratório credenciado pela Pela Anvisa, Anvisa. Isso é lá em Santa importante. Catarina, Isso é no importante. Centro Integrado de Ensaios Pré-Clínicos, né, que de um grande farmacologista, e eu tenho um termo de confidencialidade com eles, eu posso falar algumas coisas, Claro. não tantos detalhes, mas o que é interessante, doutor Bernardino, é que em 2 anos ou 3 anos, nós vamos ter confirmado esses estudos, esses resultados que nós obtivemos na Universidade Federal do Pará,
e na Universidade Federal do Oeste do Pará, agora em um laboratório credenciado pela Anvisa, porque a Anvisa ela exige que tudo seja repetido em um laboratório credenciado pela Anvisa. Então, nós testamos nesse laboratório, iremos testar nesse período. Será que não afeta o fígado? Será que não afeta o rim? Será que não induz mutação? Será que não induz câncer? Isso é o nosso fitoterápico neuroprotetor. E após cerca de 2, 3 anos, um relatório será enviado para a Anvisa e nós, com a aprovação da Anvisa, poderemos iniciar os estudos clínicos em Em humanos, humanos. tá? Com a Sim. perspectiva de colocar no mercado o primeiro neuroprotetor natural derivado De planta. de um grupo da Amazônia. Como você falou, de um caboclo da Amazônia liderando um É isso grupo aí. na Amazônia. Parabéns, parabéns.